Olá pessoal, aqui é a Edilene do Gente Comum que Fala e hoje eu tenho a grande honra de falar com um cara que eu sou muito fã, que é o Elias Cadira, e a gente vai falar de um tema que para mim é muito importante. Eu espero que vocês também gostem, que possam refletir sobre ele. A gente vai falar sobre religiões afro-brasileiras. E antes de a gente começar o papo, eu gostaria de falar que a gente está sem máscara, porque a gente está respeitando a distância de 2 metros, estamos ao ar livre e estamos isolados. Sim. Então, Cadira, conta um pouquinho pra gente qual que é a origem das religiões afro-brasileiras e por que você acha que elas geram tanto preconceito e tantas reações negativas? Bem, é um prazer estar aqui iniciando esse lindo trabalho, que é esse canal, e com um tema que cala muito forte dentro de mim por vários motivos, né? Eu sou afrodescendente, eu sou iniciado num movimento espiritual de matriz africana, que é a Umbanda, e o que acontece, também lido com mitos, né? Profissionalmente, como terapeuta, eu utilizo muito sobre mitologia, e uma das mitologias que eu utilizo muito é a Iorubá. Até porque, falando na mitologia Iorubá, nossas religiões vieram da África ou foram inspiradas em movimentos africanos, têm muitas raízes ligadas à cultura Iorubá, que é originária da Nigéria e de Benin, onde se origina a cultura Iorubá. Muitos dos nossos antepassados vieram escravizados, tem a ver com essa linhagem, e foi uma linhagem bem dominante, né? Tem algumas coisas a esclarecer, não é? Que às vezes não fica muito claro. A Umbanda é um movimento espiritual que foi criado aqui no Brasil, né? Ela tem um trabalho e a base dela, a essência, a coluna vertebral, é o culto ancestral aos orixás. A gente vai falar um pouco do que são os orixás. E isso é originário realmente da cultura iorubá. Mas ela é uma religião que, historicamente, ela se materializou, vamos dizer, em 1908, né? Através até de um médium que originalmente era da linha espírita, chamado Zélio de Moraes. Isso historicamente em Niterói. Só que, energeticamente, esse movimento é um movimento tipicamente brasileiro, uma religião brasileira, porque ela une a energia e a cultura iorubá, que é milenar, que é o culto aos orixás. Ela une a sabedoria indígena, né, através dos pajés, das pajelanças, da grande riqueza cultural e espiritual trazendo pelos indígenas. Lembrando que o Brasil, antes da dita descoberta, mas eu vejo como, na verdade, uma invasão, que é um tema até que a gente pode ver depois, né, pelos europeus, principalmente os portugueses. Se tinha 1000 nações nessa terra, né? Então 1000 povos, né? Não é pouca coisa, por volta de 4 milhões ou mais de seres humanos vivendo aqui. Então uma grande cultura. Então reuniu isso e também com o cristianismo e a vida religiosa da cultura europeia, no mínimo, né? Porque também na Umbanda há justamente o que nós chamamos de falanges que são de ciganos, de orientais. Então, na verdade, como a gente está vendo, a Umbanda é algo tipicamente brasileiro, que acontece com o Brasil. O Brasil, nesses 500 anos, desde que chegaram os primeiros povos que não eram indígenas, ameríndios, sempre recebeu e continua recebendo todas as etnias, todos os povos. É um país que é universalmente conhecido por essa recepção e, mais do que a recepção, a questão da miscigenação, da integração entre esses povos. Aqui nós temos, apesar de todas as questões, que até um dos motivos que nós estamos aqui, a questão de preconceito, mas aqui, por exemplo, nós temos casos de árabes e judeus, ou palestinos judeus, se darem bem e viverem em harmonia, e temos chineses e coreanos, japoneses e coreanos e chineses vivendo
a poucas quadras um do outro, sendo vizinhos sem grandes problemas, como nós vimos em outros lugares do mundo. Então, a Umbanda, ela cria essa situação única que foi criada aqui no Brasil. O Candomblé, ele é um movimento espiritual que antecede muito a Umbanda, né? Ela justamente acontece numa situação também única, porque o Candomblé, como acontece aqui no Brasil, só tem no Brasil. Eu explico, apesar de ser uma religião africana, qual é a questão única que acontece aqui, que até por experiência própria, que eu fiquei um tempo no continente africano, morando em Moçambique, você não encontra lá. Porque às vezes o brasileiro pensa que vai achar o candomblé que acontece aqui, normalmente em qualquer país africano. Outro engano também que acontece, Edilene, geralmente o brasileiro fala da África como se fosse um país e não um continente, né? Com várias nações, exatamente, e povos super diversos. Outra coisa que eu falo geralmente, se você estiver na rua de uma grande cidade como São Paulo, de repente perguntar a um popular onde fica o Egito, por exemplo, vai ter uma tendência a dizer que fica na Ásia. Quando o Egito é um país africano, com uma cultura riquíssima, como todo mundo sabe, que às vezes até é retratado, infelizmente, até no cinema, como pessoas com a tez branca, que é muito estranho, porque ele é um país africano, de um povo africano, muito sábio, e a África tem essa diversidade incrível, né? Como a gente está falando do Egito, tem o Senegal, a Etiópia, África do Sul, Moçambique. Então, quando estou falando desses países, você tem vários povos nesses países com a diversidade cultural incrível. Então, na África, você não vai encontrar o candomblé como se pratica aqui. Por quê? Porque o candomblé juntou aqui no Brasil, pela questão infame da diáspora, por conta da questão dessa mancha histórica que é a escravidão, povos que muitas vezes nunca se viram, porque a África é enorme. Então, dentro da questão de todo o tráfico escravagista, você juntava N etnias. Etnias inimigas. Inimigas, né, exatamente, inimigas. Etnias que nunca se encontraram, que estavam a milhares de quilômetros. E a questão realmente da engenharia perversa, né, porque tem que dizer, antes dos africanos entrarem nos navios negreiros, eles faziam imersão e ficarem um tempo confinados juntos num cômodo para acostumar, aqueles que acostumaram, a ficar num espaço restrito que ficaria durante um bom tempo no navio negreiro. Então, nesse espaço restrito, você encontrava várias etnias. Quando eles vieram para as Américas, e falando especificamente do Brasil, eles tiveram que aprender a língua um dos outros, porque eram línguas diversas, né? Apesar que um africano típico, ele fala no mínimo 3 línguas, porque tem que conversar um com o outro, são etnias diferentes. Então, na reunião de povos diferentes, que cultuavam orixás diferentes, se fez um panteão no candomblé que reúne orixás, que pode-se até fazer um parênteses para o que é orixá. Orixá é uma força da natureza que não humana, que existe como pilares do universo. Uma forma poética de dizer seria que os orixás são como virtudes de Deus. Então, na mitologia iorubá, e até também isso talvez explique outra questão, né? Muitas vezes se fala, então as religiões de culto afrodescendentes são politeístas. Eu não diria isso. Na verdade, com todo respeito, é a mesma coisa que um ateu dissesse, entrasse numa igreja católica e visse vários santos, que tem vários altares, naturalmente, para variados santos, e cada um tem sua devoção, e dissesse que o católico é politeísta. É a mesma comparação que eu faço. Assim como pessoas, com todo respeito, têm culto a São Jorge, outra a Santa Catarina, enfim, que é uma identificação que o indivíduo tem e tem uma devoção àquele santo. Também dentro das religiões afrodescendentes, matriz africana, os orixás, apesar de ter uma diferença que enquanto os santos têm uma história no plano humano, os orixás são energias do cosmos que participam do processo que tem um Deus único chamado Olorum, muitas vezes, na linguagem iorubá, ou também chamado de Zambi. Então, existe um Deus, um Deus único, e esses
orixás, eles são aspectos dessa deidade e vamos dizer também, poderia dizer que ajudam no processo de criação e manutenção do cosmos. Então você tem, vamos dizer, agora está ventando aqui, então os ventos têm a ver com Yansan, né, que é um orixá bem reverenciado na Umbanda. Você tem orixás, como nós estamos na natureza, com esse verde, com essa vegetação, Oxóssi, que é um orixá que tem a ver com as matas, tem a ver com toda a parte da farmacopeia, a flora, a fauna. Então, você tem Ogum, que é um guerreiro, então, e tem um que é muito, na verdade, a questão do preconceito, que não existe, acho, orixá mais estigmatizado e levado ao preconceito, e a gente pode estudar um pouco sobre isso, que é Exu, né? Porque Exu tem que se fazer contar, né, Edilene, que no processo de colonização dos novos territórios, continente, tanto os portugueses quanto os espanhóis, que são, havia um consórcio claro, muito claro e óbvio, dos estados e a Igreja Católica, havia um consórcio de construir logo nos primeiros tempos uma igreja, porque chegava, se colonizava, se construía, colocava uma cruz primeiro, né, um marco, e depois futuramente ia haver uma igreja ali, né? Então essa questão era muito clara de dominação e associação Estado e religião. E historicamente sempre houve uma questão de demonizar uma entidade que era reverenciada pelos povos nativos. Então vamos dizer, no Brasil se fala muito de Tupã, né? Quando você lê a história, principalmente acadêmica, né? Principalmente nos primeiros anos de história, fala, Deus dos indígenas era Tupã. Mas existiu uma deidade chamada Jurupari, que foi eleita pela Igreja Católica para simbolizar o mal, o demônio. Então, em todos os lugares, quando chegaram também na Europa mesmo, quando chegaram nos povos celtas, aconteceu isso, a visão até, na verdade, que ficou iconográfica, que a gente tem em filmes de terror, em questão de satanismo, daquele clássico diabo, na verdade, era um ser que era reverenciado como espírito da natureza pelos celtas. Nossa. Exato, então essa questão, aquele bode com chifres, era um ser que vivia, um espírito da natureza que andava, tocava a flauta dele, ficava celebrando e fazendo festas. Estava de buenas e aí estava muito muito bem lá, estava tudo muito tranquilo, até infelizmente chegarem os romanos e demonizaram o nosso amigo lá, que estava numa boa lá, celebrando na natureza, e tornou um símbolo. Então você vê que esse processo é recorrente e não deixou de acontecer com os cultos afro em relação ao Exu. Porque Exu é o que é? Exu é senhor dos caminhos e alimento. E sem caminho e alimento, e o início de algo, eu sempre digo, se você pegar um animal, pense no animal mais forte que você possa imaginar que existe. Vou pegar um tigre. Se você pegar um tigre e colocar naquela casa e trancar totalmente e deixar ele sem alimento, não tem jeito, ele vai morrer. Pode pensar em qualquer coisa, se você trancar ele e não dar alimento, ele morre. Então, sem caminho e alimento, então o que esses sábios do passado, iorubais, viram? Que há um movimento inicial, que as coisas têm um início, têm um start. Isso precisa ser, e isso tem a ver com caminho, se ter caminho, e ter alimento. Então o Exu cuida disso, de processos de início de vida. Então ele é algo vital. Um exemplo claro, você que está me ouvindo, pode ser até que tenha na sua casa, uma figura muito popular hoje que vem da Índia, que muitos brasileiros têm, em uma figura que na verdade é uma deidade védica, mas como o Brasil absorve muita coisa, que é o Ganesha, aquela estatuazinha que justamente deu um menino um elefante, que tem toda a história, que é senhor do quê? Dos caminhos e alimento. Aí a pessoa, o brasileiro, tem um Ganesha com a maior tranquilidade, que até um ser, se fosse dizer, convenhamos, desculpe, muito estranho, que é um criança elefante, ok, tudo bem. Uma história bem triste. Exatamente. Mas se você vai colocar a figura do Exu, aí diz, não, Exu não, que é isso, que absurdo, isso é do mal. Mas é a mesma coisa, dentro da cultura védica, a função de Ganesha é a mesma do Exu, porque ele é um Exu. É que nós estamos vendo no estudo comparado religioso, rapidamente, e mitológico, que cada povo, e que você for para os vikings, com certeza eles vão ter dentro do seu panteão uma deidade que tem a ver com o início, porque tudo tem que iniciar e tudo tem que ter alimento. E sem isso, na verdade, todo mundo sabe que não se vive. Então, essa é a questão. Então,
na verdade, dentro dessa questão histórica, a Igreja Católica elegeu, viu? Nossa, então esse ser... Então, claro, além de ser caminho e alimento, ele tem uma questão que mexia muito com a questão da visão europeia de puritanismo e de sagrado, que era uma questão totalmente diferente da cultura africana em relação à sexualidade, porque o símbolo de Exu, ele tem a ver com o quê? Com virilidade, ele tem a ver com sexualidade, mas numa visão, não uma visão que seja pecaminosa, que não existia isso dentro dessa cultura, mas na visão da vida. Quando a questão sexual gera o quê? Vida. Isso. E celebração. Então ele tem a ver, então a simbologia dele é o falo. Assim também como na cultura védica, Shiva tem um falo também, ok? Em várias ilhas, de vários lugares tem também, porque é o culto à fertilidade. Por isso, claro, na Europa as bruxas foram também queimadas, porque faziam culto à fertilidade. Então a gente começa a ver nessa breve conversa a origem das coisas. Então ficou entranhado de uma forma dentro da questão da nação brasileira, que precisa de atitudes assim para esclarecer. Até eu aproveito para falar uma reflexão para nós brasileiros, é que nós vemos que nós temos vários problemas acontecendo, é visível a nível político, a nível social. Essa pandemia trouxe à tona algo que não poderia ser diferente. As questões estruturais que como povo nós temos, e já temos há muito tempo, praticamente desde o início. Já começamos, exatamente. Então hoje está sendo convidado a sentar o passo. Na minha forma sistêmica e terapêutica de ver, espiritual, nós como nação só vamos acertar o passo e usufruir de tudo que nós temos aqui para crescer, para justamente brilhar para todo o planeta, se nós reverenciarmos os nossos ancestrais. A Edilene sabe que nós temos um trabalho no Ponto de Luz, que é muito caro pelo Ponto de Luz, pela nossa querida Libertar, que eu e a Vanessa Ramos criamos, que é a Raízes Brasileiras, que trata sobre isso, porque a questão sistêmica é, se você não reverencia seus ancestrais, você não pode dar certo, não tem como. E quando eu falo isso, a gente tem que lembrar, como povo brasileiro, nossos ancestrais são os povos indígenas que estão aqui desde sempre, os portugueses, sim, eles são nossos ancestrais, muito bem-vindos como ancestralidade, e os africanos. Essa é a nossa base ancestral. Enquanto nós, como indivíduos, isso é interessante porque é um trabalho individual. Enquanto indivíduo, você não reverencia seus ancestrais, você não reconhece que você como brasileiro, se você é um brasileiro e não é naturalizado, é quase impossível você não ter no seu DNA essa amálgama dessas três etnias. E eu até um dia desse numa live eu falei isso, uma live que estava fazendo com a faculdade de medicina. Acontece, como você sabe, talvez até sua família passou por isso, e é legítimo você fazer um brasão da sua família. Vamos dizer, a família Almeida e a família, sei lá, Figueira, vai fazer um brasão, né? Tem todo um histórico, tem pessoas que lidam com esse trabalho, que é muito interessante, fazer o estudo da árvore genealógica, mas eu vou dizer com todo respeito que corre o risco, se você não for uma pessoa com a mente mais aberta, tiver mais cultura, do trabalho que você recebeu ter um grande furo, porque geralmente você não acolhe outras partes que não sejam europeias. Certamente a família Almeida e Figueira tiveram origem na Europa, ok? Mas quando elas chegaram aqui nesse solo, certamente, dificilmente, elas não se mesclaram com povos indígenas e africanos, de um jeito ou de outro. Então, quando você... Até uma pergunta a fazer. Quantas pessoas você conhece que tem um sobrenome africano? Ou indígena? Estão se perdendo. Exatamente. Porque não há espaço dentro dessa cultura eurobranca de incluir isso. E quando você não inclui aquela sua tataravó que veio da senzala, ou aquela sua bisavó que é indígena, você na verdade está prestando de serviço a você mesmo. E quando a gente une isso com a nação, eu acho que o resultado é o que nós estamos passando. A falta de respeito aos povos nativos,
a falta de respeito e proteção às nossas florestas, a nossa flora e fauna, a flora e a fauna. Então, tudo isso reflete, pelo menos na visão que eu tenho. Aliás, sobre povos e culturas e religiões afrodescendentes, existem outras pouco faladas. Vamos dizer, no Nordeste, até que nós temos uma ligação grande com o Nordeste, né? Existe o tambor de Mina. O tambor de Mina é de origem que minha família até, por parte de mãe, é de um país chamado Benin, ou Benin. É um país que é do lado da Nigéria, faz parte da cultura iorubá, mas ela tem povos bem diversos. O povo da minha família é Mandinga, ou Malê, que tem até a revolta dos Malês, né, que foi a primeira revolta urbana que houve em Salvador. Então, esse grupo étnico, ele criou uma diversidade também de cultos chamado tambor de Mina, que tem a ver com os vundus. Assim como ele chama, dentro da cultura iorubá, orixás, ele chama de vundus, né? Assim como os angolanos chamam inquices, que é a mesma coisa. Então, você ouviu orixás, que é bem mais conhecido. Inquices ou vundus, a gente está falando a mesma coisa, de espíritos da natureza, espíritos cósmicos. E é muito interessante, Edilene, que a cultura que acontece no Maranhão, Pernambuco, às vezes no Pará também, um pouco também na Bahia, que é minoria aqui no Brasil, da cultura Ashanti, Mandinga, é a mesma cultura que tem em Benin e tem em Nova Orleans. Então, quando você vê aquela questão que também demonizada, né, pelos filmes americanos, geralmente. Sempre é o voodoo do mal. Exatamente, então o voodoo é uma coisa mal, mas a voodoo existe como em tudo, como existe até uma coisa no Brasil, que é Umbanda e Quimbanda, que seria uma energia. Umbanda trabalha com a luz, trabalha com a cura, e Quimbanda é uma opção de algumas pessoas, trabalha com questões realmente trevosas, a realidade, são energias como o Yin e Yang, a opção de cada um. Também existe o Voodoo, que trabalha com energias luminosas, e o Voodoo, que trabalha com energias realmente trevosas, né? Então aquele bonequinho que todo filme americano parece para a pessoa é torturada, ele também pode ser usado para se colocar, para curar a pessoa. A pessoa pode fazer um boneco de uma pessoa que está a milhares de quilômetros de distância, que está doente, e ele ficar jogando boas energias. Então é só para dar uma visão. Então, essa mesma cultura, ela permeia, né? Então, vamos dizer, a cultura que você tem no Maranhão, do tambor de Mina, dos fons, é a mesma cultura que foi para Nova Orleans, é a mesma cultura que está em Benin. Então a gente vai vendo que como é dinâmico e rico né? isso, né? E é engraçado essa mania, que eu acho que é realmente uma coisa eurobranca, como você falou, de pegar uma coisa que é diferente, que você desconhece, e transformar isso numa coisa negativa, numa coisa do mal, e isso vai se perpetuando geração após geração, e criando às vezes ondas de raiva, ondas de ódio, ondas de preconceito, ondas de segregação, com as culturas diferentes das que a gente conhece, ou das coisas que pra gente não são sabidas. Então, por isso que eu considero tão importante, sabe, Cadira? Por isso que o Gente Comum que Fala surgiu, de a gente conversar sobre as coisas que a gente não conhece, para parar de dizer isso é errado, isso é ruim, essa escolha é péssima, eu não posso aceitar você na minha casa porque você é de uma religião diferente da minha, eu cultuo uma coisa diferente do que eu, por puro desconhecimento, por pura ignorância mesmo, né? E a gente precisa acabar com esse ciclo, a gente precisa interromper esse ciclo vicioso de perpetuar o que é diferente do que a gente faz, ou o que é diferente do que a gente conhece, é uma coisa ruim e negativa, sabe, Cadira? Você acha que tem jeito? Tem, nós precisamos achar o jeito, né? Nós estamos no mesmo barco, tanto como nação quanto como planeta. Essa pandemia está mostrando evidentemente o que a gente já deveria saber, algo que começou há poucos meses atrás do outro lado do mundo. Veja o ponto que está. Nós estamos no mesmo planeta, e eu sinto que essa pandemia acelera a necessidade, a premência, nós acertarmos o passo como civilização. Faz muito tempo que eu creio que a civilização, a raça humana não passa por um teste como nós estamos passando. Eu vejo do lado positivo disso que é uma grande oportunidade de revermos o caminho que nós estamos seguindo, né? A possibilidade, como agora nós estamos utilizando tecnologia, ciência, ainda bem, nós podemos ter essa oportunidade de estarmos juntos através da tecnologia,
Mas tem várias coisas que acontecem no planeta que a tecnologia é danosa, né, que deve ser mudada, porque e lembrando que as religiões afrodescendentes de matriz africana, elas são religiões que são ecológicas. Todos os trabalhos ligados à religião de matriz africana, elas trabalham com respeito e elas vivem e se mantêm pela qualidade da natureza. Então, isso é uma coisa que é aprovada pelo mundo todo. Todo mundo sabe que quem lida com questões ligadas à matriz africana, nas religiões afrodescendentes, elas lidam e respeitam os ciclos da natureza e cuidam para a preservação do meio ambiente, porque essa é uma expressão do divino em torno de nós. E a questão também da questão do preconceito, eu vejo um jogo muito pequeno, na verdade, e mesquinho, que não leva a nada, na verdade é algo pequeno, que você se acha superior a outro por uma questão da cor da sua pele ou por ser de um grupo étnico diferente do outro. Na verdade, isso é um jogo que já foi utilizado por vários impérios passados para proveito próprio, para dividir. Porque realmente não é interessante o país como nós vivemos, riquíssimo em todos os sentidos, tanto de riquezas naturais quanto de riqueza cultural. Gente, a gente tem que acordar, porque realmente tem pessoas interessadas que não estão aqui e que nós nunca nos unimos, nos unamos para algo próprio, para ser uma nação que nós merecemos ser. Mas para isso eu volto, a gente tem que trabalhar, fazer o dever de casa, de observar essas questões que foram colocadas, pequenas, mesquinhas, que na verdade não nos ajudam, nos atrapalham, tanto individualmente quanto a nível geral. Muito bom, Cadira. Aquela coisa de que não existe eu e eles, né? Existe um nós. Sim. A gente está realmente no mesmo planeta, Sim. né? Então, Exatamente. pessoal, queria agradecer muito a quem ficou até o final do vídeo. Espero que vocês possam refletir sobre esse assunto, que vocês possam pesquisar mais ou mandar mais perguntas sobre isso. Vai ser um prazer, acho que tanto para mim quanto para a Cadira, para responder as dúvidas de vocês. Esse é um assunto gigantesco, a gente poderia falar aqui por horas, mas eu sei que o pessoal não assiste tudo, né? Então, agradeço demais quem assistiu, quem puder curtir, puder compartilhar. Vamos espalhar informação, conhecimento e possibilidade de um pensamento diferente. Gratidão a vocês. Gratidão, Cadira. Foi uma honra falar com você. É sempre uma aula. Adoro escutar o Cadira. Obrigada, gente. Agradeço.